Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para que vocês deixassem as suas dúvidas sobre a total consagração ou dúvidas sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E nós vamos responder algumas perguntas nesse vídeo. O que é obrigatório e o que é facultativo para o consagrado ter, fazer e ser? Embora não esteja no tratado todo o ritual que se deve fazer para se consagrar, tem-se toda uma série de atividades que nós precisamos fazer para se consagrar e que devem ser realizadas no dia da consagração. Então, é primeiro necessário ler o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, se você quer se consagrar pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então é importante ler, né, para que a pessoa possa compreender o que consiste essa devoção, para que ela possa praticá-la. Porque mais do que se consagrar, mais do que o ato é você ter essa devoção dia a dia, né? Praticá-la diariamente. Ele não precisa ser um santo. Também tem que ter um intuito de evitar os pecados mortais. Esse é o que ela pergunta, a pessoa pergunta no ser. O ser está relacionado com o que você é, logo você não precisa ser um santo, mas contudo tem que ter uma disposição forte de evitar os pecados mortais, né? E uma disposição de ser santo, é compreender de que é necessária a santidade. Compreender que não é santo, mas que a busca da santidade é necessária, e a consagração é o passo inicial para a busca da santidade. Reconhecer que é pecador para que se evite esses pecados. Então é um processo muito parecido com alguém que é viciado em certas drogas. Então o pecado, como é uma droga, você primeiro precisa reconhecê-lo para evitá-lo, não praticá-lo mais e buscar a santidade como uma recuperação. Então é necessário na consagração, para a consagração, primeiro que você leia o tratado e que você faça a preparação para a consagração. Isso está no tratado. São Luís, lá no final do livro, né, tem todas as orações que são necessárias. É no mínimo 33 dias, se não me engano, e consiste em 3 semanas e 12 dias preliminares que antecedem essas 3 primeiras semanas de preparação para desapegar do espírito do mundo. Então é necessário fazer essas orações de preparação após ler o tratado. Isso. E depois tem o ritual, né, da consagração. O ponto principal é que você leia o ato, a forma de consagração, de preferência em frente a uma imagem de Nossa Senhora. É necessário que você participe da Santa Missa neste dia e que você comungue nesse dia e que reze pelo Santo Padre, né? Pelo Papa. Então, esses são os pontos obrigatórios que você deve fazer para se consagrar. Então, não é necessário uma data especial, mas se você quiser escolher uma data mariana, é importante para lembrança também. É muito relevante, é algo que se recomenda muito, embora não seja obrigatório. Não é obrigatório, então está relacionado com a tua lembrança, então é importante ter uma data que te marque bastante, uma data mariana. Porque todo ano você tem que renovar, então é importante que seja uma data mariana, interessante. Sobre as cadeias ou o escapulário, em si, ela não é necessária, mas São Luís fala a importância de se usá-la. A importância de usar as cadeias, né, como nós usamos as cadeias. As cadeias, elas são importantes não para mostrar para os outros, ou seja, ela não pode ser por essência externa, ela tem que ser primeiro interna. E a cadeia física, né, que é o que você está vendo, ela é uma lembrança para você. Né? De que você é um escravo de Jesus e Maria. Maria. É isso que essas cadeias simbolizam, a escravidão de amor. E uma memória para você, porque é uma memória física, né, visual, um objeto, então você consegue lembrar com mais facilidade. Não pode ser usado como adorno, como objeto de adorno, como infelizmente algumas pessoas acabam usando, ou até o escapulário, como objeto de adorno. Não é essa a ideia. Primeiro é uma mudança interna, primeiro ter, para depois termos as cadeias, que elas podem ser abençoadas também pelo padre, né, se estiver ali no momento. Não é necessário ter um padre no momento, mas é importante como testemunha, mas também é facultativo a presença de um sacerdote. Isso. E é interessante que você compreenda que a consagração ela é essencialmente interior, ela não é exterior.
Primeiro você precisa ser um consagrado para depois mostrar-se um consagrado. Então, o mais importante não é usar cadeia, não é fazer outras práticas exteriores. Ó, e uma dica, não cometa erros de dizer, eu sou consagrado, etc. O consagrado, ele não precisa se mostrar em palavras, em atitudes, é a única forma de dizer que você é consagrado. Então, dizer ou não que é consagrado não significa por si só que é consagrado. Então, Sim. a atitude de consagrados é o que é importante, é a mudança real. Sim. Próxima pergunta. Pode se consagrar sem o sacramento da primeira Eucaristia e Crisma? Sim, pode se consagrar sem estes sacramentos. Mas é importante, necessário que se tenha o sacramento do batismo, pelo menos, né? Porque a consagração nada mais é do que uma renovação das promessas do batismo. Então é necessário que você seja batizado para renovar essas promessas na consagração. E também é necessário que você tenha pelo menos 7 anos de idade, que é considerado pela igreja como a idade da razão. Então é preciso que você tenha 7 anos e que esteja também disposto a receber os outros sacramentos da Eucaristia e da Crisma. É importante que se entenda que a consagração é uma busca pessoal de livre e espontânea vontade. Diferente do batismo, que são os nossos padrinhos, os testemunhas, e nossos pais, que escolhem por nós, a consagração é a nossa escolha. Então você tem que ter uma idade que você já possa tomar essa decisão para se consagrar, mesmo sem ter os outros sacramentos. Esse é o diferencial desse método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Como é o processo do mês que antecede a consagração? Em primeiro lugar, você precisa fazer algumas orações durante 12 dias consecutivos para desapegar do espírito do mundo. Nos 12 dias preliminares, as duas orações é o Veni Creator Spiritus e Ave Maris Stella. São duas orações bem breves, na verdade, do Veni Creator Spiritus e Ave Maris Stella. São bem bonitas, assim, parecem poemas, para serem oradas, né? Elas podem ser feitas da seguinte maneira: pode rezá-las primeiro, depois fazer suas outras orações diárias, né? Porque elas são breves. Depois, na primeira semana, tem a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. A relação entre os dois, a ladainha do Espírito Santo é o esposo e a ladainha da Nossa Senhora é a esposa. Então, eles estão unidos, né, um ao outro com os títulos. Isso é importante também para a gente começar a abstrair os títulos de Nossa Senhora. Quem começa a ler a Escritura, o Antigo Testamento, começa a perceber Maria no Antigo Testamento também, né, uma pré-figuração ali, por assim dizer. É importante. E nessa primeira semana você vai pedir o conhecimento de si mesmo. A segunda semana, a ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella e o terço. Pedindo conhecimento da Virgem Maria. Você precisa reservar um tempo e não rezar de qualquer forma. Então, um tempo muito longo, né? São orações longas, meditações longas, que você precisa de um tempo para a sua interiorização. Então, é necessário que você escolha bem o tempo. Preciso ler o tratado sempre que eu for renovar? Não é necessário, não é obrigatório você ler o tratado. Mas se você tem por finalidade de renovar, é importante que você leia. É importantíssimo, é muito relevante que você leia, até para você lembrar aquilo que você realizou, né, no ano passado, quando você se consagrou. É interessante você relembrar no que consiste essa devoção, até para você fazer uma análise de si mesmo. Será que eu estou, de fato, praticando essa devoção? Será que eu sou um verdadeiro devoto? Ou um falso devoto, como coloca no tratado? Me consagrei, mas não fiz a renovação. Tenho que fazer outra vez ou posso continuar as práticas? Você pode continuar as práticas. É necessário se consagrar mais uma vez, não precisa renovar. Mas a renovação é importante para relembrar todo o processo. Sim. Para concluir a consagração, é necessária a bênção de um padre ou algo assim? Como nós dissemos, não é necessário, mas é interessante que se tenha um padre como testemunha, né, de que você se consagrou. Por que não é necessário? Porque, como nós já dissemos, esta consagração é um ato livre e espontâneo, de sua vontade. Então, não é necessário que um padre acompanhe ou que um padre... Junto. Não é necessário uma bênção. Muitas pessoas pensam que é necessário uma bênção de um padre durante essa missa para a consagração. Sozinho, não. praticamente. É você, a sua vontade, Maria, Jesus.
É realmente necessário que um sacerdote esteja como testemunha da leitura do ato de consagração? Porque meu antigo pároco queria que eu enviasse uma carta para o bispo pedindo autorização para eu me consagrar. Não é necessário que um padre testemunhe você se consagrando, embora seja relevante. Então, não entendemos A pergunta em si. não entendemos Não porque é necessário nada essa disso. atitude, né, do padre. Sobre a confissão geral, precisa necessariamente ser com o mesmo padre da consagração? Então, isso é também algo necessário, que eu acho que nós já falamos, né? Ok. A confissão geral é necessário também sim. se confessar antes de se consagrar. Uma confissão geral, que é o quê? A confissão de todos os seus pecados, todos os pecados cometidos durante a sua vida, passada, presente. Mas uma confissão geral você tem que ser mais, como o nome diz, já generalista. Você não vai falar pecado por pecado, mas você fala pecados que você tem mais afinidade e que ocorrem com mais frequência. É uma confissão geral. É necessário uma longa, né, reflexão, meditação sobre a sua vida. Não é necessário que essa confissão seja com o mesmo padre que vai ser a testemunha da consagração, mas é bem interessante, né, que seja o mesmo padre. Pode ser, se você tem diretor espiritual, mas se você não consiga com o diretor espiritual, etc., pode ser, é difícil. Pode ser com padres diferentes e tal, se for o caso que você tenha um padre. Caso não, também não precisa. Ouvi falar que quando nos consagramos não podemos mais escolher por quem rezar, nem ganhar indulgência. Isso é correto? Não é correto. O que é indulgência? Indulgência são datas e períodos, ocasiões em que a igreja nos dá o perdão dos pecados cometidos temporais. E com o consagrado, a indulgência que ele ganha não é dele. Mas não que Maria também precise da indulgência. Claro que não. Mas você doa a indulgência para Maria e, obviamente, ela te entrega. Então, se você precisa de fato da indulgência. Porque tem um problema, algumas pessoas conseguem indulgência plenária e elas poderiam ter um coração mais humilde e ofertar essa indulgência que elas recebem para outra pessoa. E elas ficam com a indulgência, como se a indulgência fosse uma moeda de troca. E não é a ideia da indulgência. A indulgência é você conseguir aquilo para outras pessoas que precisam ou das almas do purgatório que precisem. Então é um ato, né, de solidariedade, um ato de amor para com o próximo. E Maria consegue distribuir essa indulgência com mais facilidade. O que fala no tratado é que nós não temos mais o valor de nossas boas obras para nós. Também é de Nossa Senhora, de Maria, a qual nós entregamos a ela pelo ato de consagração. Podemos continuar rezando pelas pessoas que nós queremos rezar para alcançar alguma graça. Isso. E é muito mais provável que nós vamos conseguir, porque Nossa Senhora está conosco, está atendendo a cada uma de nossas súplicas. Então, se você tem algum receio de se consagrar, porque, não vou poder mais ganhar indulgência, ou não vou Mas poder mais um pensamento um pouco egoísta. É egoísta. Você quer dar de fato uma glória a Deus ou você quer uma glória própria de si mesmo? A indulgência não é uma moeda. Alguns confundem indulgência como moeda. Não é uma moeda de troca. Não podemos fazer os oferecimentos de nossas ações como orações e jejuns, já que agora ela pertence? Bom, se você está entregando para Maria e ela entregar ao rei o que você tem, maior facilidade você tem de obter mais benevolência desse próprio rei. Então essa é a ideia. Ela vai entregar tudo que tu tem para ele. Tudo que tu tem como oferta a esse rei que é Jesus Cristo. São Luís Maria Grignon de Montfort fala no tratado seguinte: essa devoção não nos impede de orarmos pelos outros, tanto os mortos quanto os vivos, muito embora a aplicação de nossas boas obras seja coisa à mercê da vontade de Nossa Senhora. Pelo contrário, há de nos fazer rezar com ainda mais confiança. Então, São Luís já deixa isso bem claro no tratado, que nós podemos sim rezar pelas pessoas e é muito mais provável que nós vamos alcançar a graça que nós pedimos se nos consagrarmos de fato a Maria, porque ela está sempre ouvindo as nossas súplicas. Quanto mais nos doamos a ela, mais ela se doa a nós também. Isso. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido essas dúvidas. E até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau. Salve Maria.